E aí galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e não conseguiu ver os stories do meio da semana, a gente hoje vai falar sobre o contraste Primovist, que tem algumas particularidades em relação ao contraste convencional que a gente utiliza. A galera parece que já tem um certo contato com o Primovist. Eu vou falar pra vocês que meu primeiro contato de verdade com o Primovist foi recentemente, até porque eu tava num serviço antes que eu passei muitos anos lá e a gente não tinha radiologista no serviço, então a gente não fazia com Primovist. Mas é tranquilo, é um exame não muito diferente dos outros, tá? Só que o Primovist tem algumas particularidades que são importantes para o diagnóstico de lesões hepáticas e que faz toda a diferença em relação ao contraste convencional. Quem está online aqui chegou a ver a minha última live que eu fiz sobre contraste convencional? A gente conversou numa live sobre contraste e eu ainda postei um vídeo aqui no IGTV sobre contraste em ressonância magnética. Vocês conseguiram ver essa live? Porque senão a gente faz um resumozinho do contraste convencional para vocês entenderem melhor como o Primovist funciona. Como o gadolínio funciona de uma forma geral. O Primovist, gente, ele é um contraste à base de gadolínio também, assim como o contraste que a gente já costuma usar, aí, como o Optimark, né? Que a maioria dos serviços usa, e algumas outras marcas que são reconhecidas aqui no Brasil, que tem uso permitido para comercialização e uso. Não, a galera não viu? Gente, o que acontece? Quando a gente injeta um contraste no paciente, não é o contraste que brilha. Olha só que legal. Esses contrastes, eles são extracelular. Isso significa que ele não atravessa a membrana celular e entra para dentro. Isso também faz com que ele não atravesse a barreira hematoencefálica. E é por isso que a gente enxerga lá no crânio, quando a gente injeta o contraste, só a lesão realçada e algumas estruturas, algumas partes anatômicas que são extraaxiais. Tipo, a hipófise a gente sabe que realça, porque ela não está protegida pela barreira hematoencefálica. Aí ela penetra ali e realça completamente. Mas o normal desses contrastes é que eles são extracelulares e ele tende a não realçar tudo, e sim somente a área afetada. E ele faz isso, gente, porque onde há uma patologia, há um rompimento dessa barreira, ele consegue penetrar nesse espaço e aí ele altera o tempo de relaxamento T1 dos tecidos, do tecido em questão que está lesado, justamente porque ele conseguiu penetrar ali nesse espaço. Quando ele faz isso, esse tecido normalmente ele está um pouco mais cheio de água e faz com que ele brilhe em T2. E ele não aparece brilhoso em T1. Normalmente, inclusive, ele apaga se tiver presença de sangue ou alguma coisa parecida. Quando isso acontece, quando a gente injeta o contraste, ele entra nesse meio, ele reduz o tempo de recuperação T1 desse tecido. A gente vai ter agora uma lesão que teoricamente tem uma ponderação T2, mas que agora brilha em T1, porque o tempo de recuperação dela foi encurtado. Se ela tinha um tempo de recuperação de, 2.000 milissegundos, agora ela brilha com um tempo de recuperação inferior a 700 milissegundos, porque o contraste foi feito para ajudar esse tipo de lesão realçar em sequências ponderadas em T1. É por isso que toda vez que a gente faz o contraste, a gente faz uma sequência ponderada em T1, normalmente PET7, e não em T2. É justamente porque aquela patologia ela já tinha um contraste T2. O contraste foi injetado para alterar a ponderação dela, o contraste tissular dela, entendeu? Deixa eu ver o que mais que a gente estava falando aqui. Apareceu uma mensagem aqui e me tirou do foco. Deixa eu pegar aqui. Então, esses contrastes são extracelulares. As marcas que a gente tem no Brasil é o Omniscan, o Optimark, salvo engano o Magnivist também tá aqui. Esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, a parte de Primovist, eu tô tirando as atualizações desse livro aqui, tá? Ressonância Magnética do Abdômen e da Pelve. É um livro para diagnóstico, mas tem uma parte interessante pra gente que opera no equipamento. E eu também tive o cuidado de ler e marcar aqui algumas informações importantes a respeito da nossa aula de hoje, da bula do Primovist.
Então, agora que a gente entendeu como que funciona o contraste normal, você precisa entender que o Primovich, ele também é a base de gadolínio, tem uma outra composição, e essa composição do Primovich faz com que ele tenha um tempo de relatividade maior. Então, a gente consegue utilizar uma dose menor de Primovich nos pacientes, enquanto os contrastes convencionais a gente usa uma dose de aproximadamente 0,2 ml por peso do paciente, tá? Por quilo de peso do paciente. O Magnevich a gente vai usar... Calma aí que eu vi uma pergunta, depois eu respondo, tá? As perguntas. A gente vai usar 0,1 ml por quilo de peso do paciente. A superdose, gente, do Primovich já é considerada quando você aplica 0,4 ml por quilo de peso do paciente. Então é importante que você não altere a dose, porque foi um contraste pensado justamente para reduzir a dose, porque a gente tem associado a fibrose nefrogênica, travou a língua, mas tem uma doença do rim que é desencadeada aí a partir da aplicação, está sendo associada à aplicação dos contrastes, tanto convencional como esses mais novos que tem a dose reduzida, como o Gadovist, que não é hepato específico, e o Primovich também, que tem uma dose reduzida. Então, a gente já está reduzindo a dose para evitar que a gente cause uma doença renal nesse paciente mais tarde, tá bom? Quem são os pacientes que estão dentro do grupo de risco para desenvolver essa doença? Os pacientes diabéticos, os pacientes que já tiveram, que estão com... Bugou aqui. Quem são os pacientes? Vamos recapitular. Quem são os pacientes que estão no grupo de risco? São pacientes, gente, na verdade eu dei uma informação errada. Os pacientes que estão dentro do grupo de risco são os pacientes que têm o clearance, a taxa de filtração glomerular abaixo de 30, tá? São pacientes que estão bem estritamente dentro do grupo de risco, que só devem ser injetado contraste nesses pacientes no momento que é avaliado que o contraste vai ser muito superior ao benefício para ele do que o risco que ele tem de desenvolver essa fibrose nefrogênica sistêmica, tá bom? E o que é essa taxa de filtração glomerular? É um cálculo que a gente faz a partir da creatinina, tá? A gente pega o peso do paciente, a creatinina do paciente e também a altura do paciente. A gente faz um cálculo e esse cálculo tem que dar acima de 30 para a gente poder injetar. O ideal, o aceitável, o mais legal é que os pacientes tenham um clearance acima de 60, mas abaixo de 60 a gente faz ali até 30, abaixo de 30 é muito arriscado. Pacientes que têm insuficiência renal crônica, que precisam muito fazer esse contraste, a literatura incentiva que eles façam uma hemodiálise imediatamente depois que ele faz o contraste, tá? É importante. E os pacientes que têm alguma doença renal aguda, né, alguma insuficiência renal aguda, também deve ter o cuidado de verificar se não é necessário talvez passar por uma hemodiálise também, tá? Isso segundo informações da literatura. Depois eu vou ler as perguntas, porque toda vez que eu leio uma pergunta aqui agora, eu perco o foco, mas eu vou ler as perguntas e vou responder, podem ir mandando, tá bom? Então a gente falou dos cuidados em relação à aplicação, fibrose nefrogênica sistêmica, tá, gente? Fibrose nefrogênica sistêmica. Então, pacientes que têm taxa de filtração abaixo de 30, isso eu falei. A dose de administração é de 0,1, 0,4 por peso já é considerado superdose, então façam o cálculo para evitar que vocês deem uma dose maior. Inclusive, pacientes que têm um clearance muito baixo, a própria literatura incentiva que a gente dê uma reduzida, tá? Então, se por exemplo ia dar 10 ml para aquele paciente, dá 8, porque é um contraste que tem uma relatividade muito boa e isso faz com que a gente consiga diminuir ainda mais a dose sem prejudicar o laudo do paciente, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Uma coisa que é importante, uma dose muito alta dele, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Porque quando, por exemplo, se houver uma alta concentração ali dele, tanto esse contraste, para começar, ele já é diferente do convencional, porque o contraste convencional ele é excretado especificamente pelos rins. O contraste Primovisc, tá? Ele é excretado 50% pelos rins, 50% pelas vias biliares. Então o fígado absorve esse contraste rapidamente, ele suga ali das veias, das artérias que está ali presente o contraste, suga dele e já excreta ali pela via hepato-biliar. E o rim, ele consegue excretar. Só que passados alguns minutos, esse contraste, se ele se concentrar muito e se você tiver aplicado uma dose muito alta, em vez de ficar brilhando, ele vai apagar, porque ele vai acabar causando um artefato de suscetibilidade magnética em função da concentração. Então a dose ideal, não mais que isso, é o suficiente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Em relação aos efeitos dele, a gente falou que ele é excretado pelo rim e pelo fígado. Deixa eu ver aqui o meu negócio só para ver se eu não estou esquecendo alguma informação. Quando a gente faz esse contraste? Gente, esse contraste, normalmente nos protocolos, o que a gente faz? A gente faz em sequências a gente faz em sequências ponderadas em T1, por exemplo, em phase out phase, se tiver alguma sequência ponderada em T1 também você faz antes. Tudo que for T1 você faz logo. Faz o dinâmico com o Primovisc. E o dinâmico aqui, gente, é igualzinho ao contraste convencional que você está acostumado a aplicar no seu dia a dia, tá? Faz o pré, injeta o contraste. Aqui no meu equipamento eu consigo ver o contraste chegando em tempo real. Quando ele pintou os pulmões, a pulmonar está super cheia, que ele começou a descer pela aorta, eu já dou o comando para ele soltar. E aí é tempo suficiente, o tempo que eu tenho para mandar o paciente encher o peito de ar e soltar, porque eu faço de pulmão vazio aqui a apneia, é o tempo necessário para ele entrar ali para ele realçar o fígado já, tá? Para estar arterial no fígado. O importante, gente, tanto da aplicação do contraste convencional quanto do Primovisc, é que você não perca a primeira fase arterial, porque é na fase arterial que a maioria dos diagnósticos são feitos, porque as neoplasias, tanto metástase quanto as neoplasias hepáticas, elas tendem a ter um realce muito precoce, porque são tecidos hipervascularizados. E lesões benignas, alguns tumores benignos, têm um realce muito tardio. Então, se você demora muito para adquirir a sequência depois que você injeta o contraste, você pode prejudicar total o laudo desse paciente, porque o médico não vai saber se já está realçado porque passou muito tempo ou se porque ele realçou cedo mesmo. Então, tem que fazer um contraste bem arterial, bem precoce. É uma média de mais ou menos entre 15 e 25 segundos, a primeira fase tem que ser feita depois que você injeta o contraste. Mais que isso, você já começa a ter um exame portal. E aí na portal, provavelmente, você pode ter perdido o tempo da arterial, que mostra que uma lesão benigna não tem realce ali, entendeu? A maioria das lesões benignas, pelo menos, não tem. Mas as lesões hipervascularizadas, que têm alto potencial de malignidade, elas realçam muito rápido. Então, neste ponto, é importante que vocês façam um arterial muito perfeito. Depois que você faz o arterial, uma média aí de 45 segundos, contados a partir do momento que você fez o contraste, você tem ali a parte portal, e depois de 60 segundos você tem uma fase ali de equilíbrio, que é importante você fazer essas 3 fases muito bem direitinho, para que o laudo saia o melhor possível, tá bom? E aí, voltando ao contraste Primovisc, você vai fazer essa parte do dinâmico, que ele é importante para diferenciar lesões benignas de malignas. E aí você coloca as sequências T2 na sequência. Então, se tiver coronal, axiais, T2 de 60, de 180, 160, de 80 e 160, na verdade. E qualquer outra sequência, inclusive difusão não tem alterações em função de ser rodada após o Primovisc, pode rodar tranquilo.
Isso é para dar um espaço de tempo entre o momento que você fez o contraste e a fase hepatobiliar. Quando que acontece essa fase hepatobiliar? Cerca de 10 minutos depois que você injetou o contraste, esse contraste ele já começa a ser excretado pelas vias biliares. Então essa fase é a fase em que a gente vai ver todo o tecido hepático pintado, brilhando e possíveis lesões metastáticas não realçadas, tá? Por que as lesões metastáticas costumam não realçar nesse momento com Primovisc? Porque esse contraste ele é eliminado tanto pelo fígado, ou seja, o fígado vai absorver todo aquele contraste e eliminar pelas vias biliares quanto pelo rim. E células metastáticas, elas não têm células hepáticas ativas, funcionais. Então, ele não tem como absorver esse contraste. Então, na prática, o que a gente vai ver nessa fase tardia é um fígado branco, totalmente realçado pelo contraste e lesões metastáticas apagadas. Alguns hemangiomas, eles também vão apagar na fase tardia, tá? A fase tardia, o ideal é que você faça ela com 10 e com 20 minutos, tá bom, gente? A fase ideal do protocolo é que a fase hepatobiliar, que é essa fase que eu tô comentando com vocês, em que vocês vão encontrar o fígado todo brilhante, só ele vai brilhar na imagem, as lesões vão apagar, ela acontece com 20 minutos. Só que alguns hemangiomas hepáticos, que são tumores benignos, costumam aparecer um pouco mais apagados nessa fase e é por isso que a gente precisa fazer um dinâmico bem feito para poder você não confundir um hemangioma com uma metástase, tá bom? E isso acontece por quê? Porque o hemangioma, ele é uma lesão vascularizada que ele teria um hipersinal se tivesse muito contraste ali na corrente sanguínea. Como o contraste já está reduzido na corrente sanguínea e o fígado já absorveu a maior parte do contraste que você injetou, então esse hemangioma não tem muito como realçar, porque não há mais muito contraste para ele brilhar ali, tá bom? Isso é só para vocês saberem que nem toda lesão que está apagada é de fato uma metástase. Pode ser um hemangioma que simplesmente não consegue realçar mais tanto quanto, porque não tem mais tanto contraste na corrente sanguínea, tá bom? E deixa eu ver o que eu falo aqui. Quem não tem aí esse sistema, como eu tenho no meu computador, de que eu consigo identificar o contraste chegando, costuma fazer com bolos, né? Com tracker, na verdade. Você injeta o contraste ali, 1 ou 2 ml, põe o marcador ali em cima da aorta e aí você conta o tempo em que esse contraste chega na aorta e depois você sabe quantos segundos ele demora para chegar ali na fase arterial, você solta contraste e sequência juntos, né? Assim que a gente faz o cálculo, mais ou menos. Com o Primovisc, precisa ter uma atenção de que não é recomendado fazer esse teste antes para contar o tempo para soltar o contraste, porque como ele é um contraste de alta relatividade, ele pode, mesmo uma quantidade muito pequenininha, pode realçar lesões hepáticas e causar uma confusão no laudo ali. Então, nesse caso, se você usa esse sistema para ver quanto tempo demora a fase arterial do seu paciente, eu sugiro que você conte um tempo entre 15 e 16 segundos e solte a sua sequência que você vai ter uma fase arterial. Aqui no livro, ele fala entre 20 e 25 segundos. Eu acho que até 20 segundos é aceitável, mais que 25 eu acho que é tardio pela experiência que eu tenho aqui. O que você precisa levar em conta? Se é um paciente jovem, se é um paciente idoso. Se for um paciente idoso, lógico, você vai dar uns segundos extra, porque o cardiovascular dele já não é mais de uma pessoa de 18 anos, trabalha um pouco mais devagar. Isso precisa ser colocado na balança também, tá bom? Então, nesses casos em que você vai fazer o Primovisc justamente para fazer a identificação entre uma lesão benigna e um carcinoma hepático, uma metástase, por exemplo, você está usando Primovisc para essa situação, não faça o teste do bolos para ver quanto tempo chega, porque senão você pode prejudicar o laudo do paciente, tá? Pode haver já um realce aí já na primeira fase. Deixa eu ver aqui mais o que.
Um fluxo de 2, quem tem bomba injetor é o suficiente, tá? Esse contraste deve ser injetado em bolos, então se injeta logo, não fica injetando devagarzinho como se estivesse fazendo Buscopan na veia não, tá bom, gente? Que é ruim, o contraste tem que chegar em bolos. Deixa eu ver aqui outra coisa. Hoje a gente não tem só o Primovist com contraste hepato biliar não, tá? A gente tem o gadobenato de deixa eu ler esse nome, que esse nome é difícil. O GDBOPTA, que é conhecido como gadobenato de dimeglobina, que é conhecido como multirens. Ele também é considerado um contraste hepato específico porque ele consegue excretar uma parte ali pelo fígado. Não tanto quanto o Primovist, mas ele consegue também gerar esse mesmo efeito. Mas normalmente a gente no Brasil usa o Primovist mesmo. Eu ainda não vi ninguém usando esse outro contraste não, mas se você usa esse outro como função, para essa função específica, manda um eu aí que eu gostaria de conhecer também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse efeito de relatividade dele é mais acentuado porque ele consegue se agarrar a algumas proteínas ali do soro do sangue do paciente, né? E isso aumenta o poder de relatividade dele, faz com que ele melhore a recuperação, faça isso de forma mais rápida e isso gera um sinal mais intenso. Por isso a gente também consegue reduzir a dose do Primovist nesses exames que a gente faz com rotina para contraste hepato específico. A gente já comentou aqui que a fase excretora hepato-biliar acontece com 20 minutos. Tem serviço que coloca o paciente para fazer lá ele com 1 hora e com 2 horas. A vida média desse contraste no organismo, que você consegue ver uma alteração de sinal no fígado, é de até 2 horas. Eles recomendam que pacientes que têm função renal comprometida, o máximo que você fica com ele na clínica é de 1 hora e já peça para ele fazer a hemodiálise, tá bom? Eu vou levantar o livro aqui para mostrar para vocês, porque tem gente que nunca fez esse exame, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é um exemplo de um abdômen em que foi feito com Primovist. Essa aqui já é a parte hepato específica. Perdão, é a parte hepato da excreção pelo fígado. A gente tem um fígado bem brilhante, diferente do que a gente tem nas sequências normais, e a lesão, a possível metástase do paciente, ela tem uma alteração de sinal, tá vendo? Ela é levemente menos intensa que o próprio fígado. É assim que a gente consegue identificar se essas células, elas são hepáticas ou não. Se ela tivesse a mesma intensidade de sinal, como na hiperplasia aqui em cima, ó, a gente teria um tipo de lesão. Essas células aqui são hepáticas, essas aqui não, elas não absorvem contraste, tá vendo? Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente pode estar falando? Eu falei do hemangioma, para não esquecer. Os hemangiomas, gente, eles têm um realce tardio e as primeiras fases deles têm um realce semelhante a esse daqui, ó, um realce periférico. E só na última fase do contraste é que ele tem um realce completo. Então é assim que a gente faz a diferença entre uma lesão benigna e uma maligna. Deixa eu ver aqui. Aí ele fala da bula aqui. Antes de eu passar para a bula, deixa eu ver o que eu falo aqui. A dose a gente já comentou. Existe um outro contraste à base que é hepato específico, à base de manganês. Esse a gente não vai conversar sobre ele hoje, tá? A gente vai falar só do Primovist hoje. E é legal que até o livro ele fala pra gente dar uma conferida na bula do contraste que você está utilizando. Então eu peguei uma bula pra gente ver aqui quais são os pontos mais importantes. O primeiro que eu achei legal é o seguinte, o parágrafo de introdução que ele menciona aqui. Este medicamento é destinado apenas para uso diagnóstico. Primovist é um meio de contraste à base de gadolínio para imagens por ressonância ponderadas em T1. Ou seja, todo exame que a gente injeta o contraste, a gente realmente precisa fazer aquisições em imagens ponderadas em T1, justamente porque o objetivo dele é encurtar o tempo de relaxamento T1 dos tecidos para que eles brilhem em imagens ponderadas por T1.
Essa informação de que ele encurta o tempo de recuperação, ele também encurta o tempo de recuperação T2, tá, gente? Mas é em uma escala muito menor e não chega a ser relevante. Então, por isso que a gente faz as aquisições ponderadas em T1. Tá na bula do próprio medicamento que a ação dele é justamente reduzir os tempos de relaxamento T1 dos tecidos. A segunda informação que eu acho que a gente precisa prestar atenção é que o contraste, que o Primovist, o objetivo dele é aumentar o contraste, ou seja, o contraste entre as imagens, entre a patologia e o tecido saudável. Então ele vai ter esse objetivo aí. Ele não atravessa nem a barreira hematocefálica, e ele é um contraste extracelular, ele não atravessa a membrana saudável das células. Esse contraste ele foi encontrado no leite materno das ratinhas, em que foi testado. Não foi testado em humanos, então eles não conseguem saber se excreta pelo leite humano também. Mas não é recomendado, inclusive ele exclui aqui, ele pede para não ser aplicado em paciente gestante, a menos que isso seja nem gestante, né? Porque pode dar malformação no feto, que ele atravessa a placenta. E nem para mães que estão amamentando, tá, gente? Porque pode ser que uma pequena porcentagem desse contraste ele seja excretado pelo leite do neném, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente pode falar? Administração intramuscular está fora de cogitação, chega a dar necrose, hemorragia intersticial, edema, fibrose muscular e por aí vai. Então, por favor, não injetem intramuscular esse contraste. Quem pode ter reação a esse contraste? Qualquer paciente que tenha tido uma reação anterior, mesmo aos contrastes convencionais, que tenha tido uma reação ao contraste da tomografia também, é um paciente que está no grupo de risco para ter uma reação ao nosso contraste aqui. Pacientes com asma e pacientes com distúrbios alérgicos em geral. Então, tem serviço, gente, como lá no meu caso, por exemplo, que o paciente ele tem alergia a uma sucessão de coisas, nunca tomou o contraste, então ele não sabe se tem alergia ao contraste. E ele vai fazer um exame que precisa do contraste, a gente já passa um preparo antialérgico. Mas ele está falando que um paciente que já teve alergia ao contraste conhecida, mesmo que tenha sido leve, a aplicação de um corticoide antes da administração do contraste não inibe, não assegura que esse paciente não vai ter reação ao contraste, tá, gente? Então, o paciente que teve uma vez reação ao contraste é um paciente que contraindica o uso do contraste. Porque pode ser que a primeira vez tenha sido uma reação leve e na próxima a gente não sabe como que vai ser. Então é melhor não fazer. A maioria dos contrastes eles ocorrem numa janela de 30 minutos a partir do momento em que a maioria das reações alérgicas ocorrem dentro de uma janela de 30 minutos a partir do momento que você fez a administração. Tendo feito a administração do contraste e o paciente saiu da sala antes desses 30 minutos, o ideal é que ele fique em observação por aproximadamente 30, 40 minutos na clínica para depois ser liberado. Reações tardias que acontecem horas depois ou dias depois, a própria bula diz que é uma reação que foi pouco observada e ele nem menciona quais são essas reações, tá bom? Paciente com função renal grave precisa de ter os riscos e benefícios avaliados muito cuidadosamente. A dose para um paciente adulto é de 0,1 por peso. Pacientes abaixo de 18 anos não é recomendado o uso de Primovist. Pacientes idosos não precisam ter a dose ajustada. Paciente com disfunção hepática também não precisa ter a dose ajustada. E pacientes com disfunção renal podem ter a excreção do contraste prolongada. Pode demorar mais para esses pacientes do que um paciente normal. Quais são as principais reações? Aqui ele menciona náusea, dor de cabeça, sensação de calor, pressão arterial elevada e tontura. São as reações mais leves. Foi registrada reações graves como choques anafiláticos. Então precisa ter muito cuidado com o uso desse contraste, como de qualquer outro, né? Que é uma medicação como qualquer outra. A superdose a gente comentou, a superdose eu encontrei o valor na própria bula, tá? Que é de 0,4 ml por peso do paciente. E eu acho que é isso. Agora,
eu vou conseguir ler as perguntas de vocês. Se tiver ficado faltando alguma informação aqui, em relação a como faz o exame e tal, vocês vão perguntando aí que eu vou passando as respostas, tá bom? Deixa eu ler as perguntas do início. Qual o tempo que eu uso pro Primovist? O Primovist, no meu tardia, eu faço por 20 minutos mesmo e já tiro o paciente. Eu faço uma com 10 minutos, faço uma com 20 minutos e o contraste dinâmico eu faço logo depois que eu faço as sequências T1 e em phase out phase. Aí eu faço as outras sequências em T2 e o de fusão depois do contraste. Isso vai dar uma média de 10 minutos mais ou menos. Faço uma fase tardia do contraste para ver a excreção hepatobiliar e depois eu aguardo completar o tempo inteiro, os 20 minutos, faço a última fase e tiro o paciente da mesa. É um exame que é relativamente rápido aqui pra gente, porque a gente usa sequência single shot em apneia e raramente a gente faz sequência trigada, né? Porque os nossos protocolos aqui são otimizados em relação ao tempo. Altera o TE, não é necessário aumentar o TE. Ah, obrigada, Felipe, você me ajudou aí, eu nem vi. É fibrose nefrogênica sistêmica mesmo. Tem apostila? Eu não tenho apostila, mas eu tenho um conteúdo em PDF que eu recebi em alguns livros aqui. Quem tiver participando da minha lista de e-mails vai receber esse material que eu tenho aqui do Primovist, que explica o passo a passo de como faz o exame, via e-mail. Eu vou mandar esse e-mail para vocês quando eu terminar aqui a live. Quem eu não tenho o e-mail, aí não tem como. Mas quem eu já tenho, eu vou mandar aí para vocês, tá bom? Pacientes inferiores a 18 anos não é recomendável a administração desse contraste, ok? Tá certinho. Dá para fazer colante com Primovist? Dá para fazer colante com Primovist. A literatura, inclusive, fala que o uso dele não está aprovado para colante, mas a galera tem feito para avaliação de colante carcinoma e tem dado muito certo, né? Eu não sei como é que é feita essa administração, posso pesquisar depois aí para vocês, mas dá para fazer também, tá? O que mais? O nome do livro. O livro é um guia prático, ressonância magnética do abdômen e da pelve. Comprei ele na promoção na Amazon e chegou em uma semana. E é um livro muito, muito, muito bom mesmo, tá, gente? Eu amei o livro, as informações dele são muito práticas mesmo. Protocolo de pelve para indicação de endometriose. Esse contraste ele não é indicado para pelve não, tá? Para pelve você já usa o contraste convencional mesmo. Você pode utilizar o outro contraste aí que a gente tinha comentado agora há pouco, que é o ProHance, o Magnivist, o Optimark, esses contrastes. Agora, em relação ao protocolo para pelve, é muito importante que seja feito pelo menos o gel vaginal. Em alguns serviços a gente também faz o gel retal, porque há lesões de endometriose que podem se formar entre a parede da vagina e a parede do ânus. Então a gente faz o gel ali para ver se tem alguma alteração nas paredes e diferenciar melhor da própria alteração da endometriose. Os cortes são finos, feitos principalmente os coronais, sagitais e T2, são feitos com corte de 3. Não é necessário angular pelo útero nesse caso, tá? Nem pelo colo, a gente faz reto mesmo. Para adenomiose a gente já angula ele de acordo com o útero, perfeito? E o resto, nesse caso, eu acho que é interessante fazer um axial T2 FET 7 também. Um axial T1, o contraste, um pré e um pós, de preferência um que você consiga fazer de forma dinâmica, né, para você conseguir fazer a subtração. A subtração nos exames de pelve tem sido cada vez mais relevante para o diagnóstico, então se você consegue fazer isso aí, é melhor, né, seu radiologista vai adorar. Quantos ml de gel retal? Aqui a gente faz 60 de gel na vagina e 200 retal. Não é obrigado a injetar os 200, tá? Injetou, percebeu alguma resistência, para. Mas normalmente cabe os 200 de boa. Aí a gente faz com 200 retal. Principalmente se for para alguma queixa colo retal ali, tá bom? Em relação ao nosso conteúdo de Primovist, espero que vocês tenham gostado da live. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma informação que porventura vocês não tinham, tá? Porque eu preparei com muito carinho. O PDF que eu tenho aqui de Primovist, eu vou enviar para quem eu tenho aí na lista de e-mail. Não é um material meu, tá, gente? É um material que eu recebi, mas que me ajudou bastante nos exames que eu fiz aí de Primovist. Parece, se eu não estiver enganada, que é um material da Siemens.
Não, da Bayer. Então é um material legal, vou mandar pra vocês. Só compartilhando, porque eu acho que é de uso público, mas não foi eu que criei, tá bom? Então, quarta-feira, gente, à noite, assim que eu chegar do meu plantão, por volta das 10h30 da noite, a gente vai ter outra live. Eu vou estar colocando o assunto da próxima live aqui pra vocês, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham um ótimo domingo. Muito obrigada por me fazer companhia nessa live e até a próxima quarta-feira, galera!